é o Grêmio. E aí, pessoal, timeline tricolor desta segunda-feira tem bastidores. A saída do vice de futebol, o que isso implica? Vai ser assunto por aqui. Vamos falar também do áudio. Temos um áudio de Celso Rigo. O que pensar sobre isso? Temos também muitas informações já sobre especulações de mercado. Tem a lista do Paraguai e outros tantos assuntos que nós precisamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Hora de investimento, hora de falar da Tramontana Consórcios. Consórcio como investimento, a equipe do Eduardo vai resolver isso para você. Pense consórcio não como uma carta de crédito, simplesmente. Pense consórcio como uma base de investimento. Imagina você ter uma casa com um valor importante sendo financiado sem juros. Pois é isso. Tramontana Consórcios é a melhor opção. Só a maior corretora de consórcios do Rio Grande do Sul. Gente, o vice-presidente de futebol, ele deixou o cargo hoje, surpreendentemente. Eu vi entrevista na Rádio Gaúcha há pouco que ele alega que isso já estava administrado, que isso funcionava já, isso já estava organizado, que ele fez um período de transição. Gente, é difícil dizer isso assim, porque a gente está mexendo com pessoas. Mas não nos tirem para criança, né? Não, né? Não vamos dizer que isso estava na administração, que isso tudo faz parte do plano e do projeto. Não é isso, né? É uma maneira, por exemplo, de entender que o que estava acontecendo estava errado, não deu certo, e o Grêmio agora vai tentar um outro caminho. O vice de futebol dá lugar ao diretor de futebol, que trabalhava junto. O Luiz Castro seguirá no comando. É isso. Isso é o que está se dizendo internamente no Grêmio, ou seja, não muda nada. O executivo segue sendo o Paulo Pelaipe, o vice-presidente de futebol agora passa a ser o Rafael Lima, e o Luiz Castro, treinador, segue sendo. De alguma maneira, a cabeça que surgiu é essa. Só que o Dutra não muda nada. O Dutra é vice-presidente eleito do Grêmio. Ele vai para o cargo de vice-presidente. Ou seja, nós temos duas opções. Ou a gente diz, olha, é uma tentativa de tentar colocar... Tentativa de tentar é boa. Uma tentativa de mudar um pouco a cara do processo, botar outra pessoa lá, dar mais poder ao Rafael Lima, ok. Ou dizer o seguinte, vocês acham que a gente mudou alguma coisa, né? Vocês estão satisfeitos? A gente não mudou nada. Escolham a opção de vocês. Vamos fazer live hoje às 9 horas e esse vai ser o principal assunto da nossa live, com certeza. Esse e o áudio. Áudio de Celso Rigo, com muitas informações sobre as dificuldades do Grêmio, sobre os seus investimentos, sobre o Luiz Castro, que ele entende correto, que ele não entende, e uma crítica voraz ao ex-presidente Alberto Guerra. Uma das mais fortes que eu vi sendo feita, sobretudo por uma pessoa que tem 200 milhões no Grêmio, né? Ou perto disso, que bota dinheiro há muitos anos no Grêmio. A frase que ele faz sobre a dificuldade financeira do Grêmio e responsabiliza o presidente Alberto Guerra é definitiva. Definitiva. Vamos ver se vai ter repercussão, mais repercussões sobre isso, mas é muito forte. É muito forte, fiquei impressionado. Isso também, obviamente, vai ser assunto na nossa live. A seleção do Paraguai divulgou a lista de jogadores para a Copa do Mundo e Vijaçante não está entre os convocados, né? Ele não conseguiu, então, se recuperar a tempo de jogar a Copa do Mundo, que era o seu desejo. Uma pena, né? O jogador se esforçou, lutou, esteve, inclusive, no banco de reservas aí do Grêmio nesses últimos jogos, sobretudo no penúltimo jogo, e ele não foi convocado. Do Grêmio foi o Balbuena, o zagueiro, que é preciso dizer, não faz parte dos planos do Grêmio, né? É um dos jogadores que o Grêmio quer que deixe o clube aí na próxima janela. Então, o Balbuena convocado e
o Vijaçante, mesmo com todo esforço, não conseguiu essa liberação. O Grêmio, por um lado, tem um lado positivo aí, que o Grêmio não vai precisar pagar o salário do Balbuena, porque o Grêmio recebe 1,5 milhão de reais da FIFA e é um ressarcimento. Então o Grêmio já tem isso com relação ao Everton, né, que também vai receber esse valor, e mais o Balbuena. Esses 3 milhões que o Grêmio vai receber dos dois, talvez pague o salário dos dois. Acho que talvez, se tu somar aí, vai pagar o salário dos dois jogadores e sobrar alguma coisa aí para pagar o salário de mais alguém. Acho que é essa a relação. O Grêmio terminou o primeiro semestre com 37 jogos, 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. 51%, 51,3% de aproveitamento. O Grêmio que tem um trabalho ruim, se a gente for resumir os números, mas o Grêmio tem um título conquistado, o que é muito positivo. Mas o trabalho do Grêmio, o resumo dele não é bom. O resumo dele é um trabalho ruim, porque dos 37 jogos, é preciso dizer aqui que tem 11 de Campeonato Gaúcho. E depois tu tem jogos contra equipes, tem o jogo, por exemplo, contra o Confiança. Então são situações que a gente tem que colocar aqui, que fazem parte aí da nossa análise também. Juan Nardoni, Pavon, Luiz Eduardo e Gustavo Martins, com lesões musculares, estarão à disposição do Grêmio a partir da parada, né? Eles voltam ao Grêmio. E acho muito importante, mas eles só voltam a trabalhar no Grêmio a partir de junho. Ou melhor, a partir da segunda semana de junho. Porque eles precisam, por mais que estejam em férias, eles têm aí uma necessidade de ter um acompanhamento. O Gabriel Grando, que se recupera de uma fratura, né, no dedo, e o Marlon, eles devem estar à disposição, mas a partir do mês de julho. Então, em junho, tu vai ter trabalho, o Grêmio que entrou em férias agora, né? Mas a retomada aí já vai ser com mais jogadores, o que é muito legal, né? E muito importante para o crescimento do time, né? É muito importante para o crescimento do time. A prioridade do Grêmio no mercado segue sendo o lateral direito e um armador. O Martirena, do Racing, perdeu força. Por que perdeu força? Não é lateral. É por isso. Aí se falava muito, não é lateral, gente, pelo amor de Deus. Então, eu acho que é um ponto que o Grêmio vai ter dificuldade. Lateral não é fácil de contratar, tá? Começa por aí, é bem difícil de contratar. O Grêmio deve receber, segundo a informação do Rafael Fávero do Globo Esporte, o Grêmio deve receber uma intimação segunda-feira sobre a dívida com o River Plate do Uruguai por Arezzo, aqueles 100 mil dólares. E aí o Grêmio pode tomar transfer ban numa época de negociações. Essa é a realidade. A realidade é voltamos ao áudio do Celso Rico. Voltamos lá ao áudio do Celso Rico e a dificuldade financeira que o Grêmio tem. O Grêmio projeta a movimentação no elenco, mas se não pagar as contas, com o transfer ban só vai sair, chegar não vai. Então tem que sair, tem que acabar vendendo jogadores para pagar as contas também, né? Para pagar essas contas e poder trabalhar. Jogadores que perderam espaço, Monsalve e tal, e o Grêmio trabalha em até 11 nomes dessas saídas. Hoje surgiu a notícia de possibilidade do Grêmio sonhar com o Bitelo, mas eu não vou nem cogitar nesse momento qualquer discussão sobre o Bitelo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu não vou discutir isso agora. Porque se a gente for discutir Bitelo neste momento, depois de tudo que a gente ouviu no áudio do Rigo, depois de tudo que a gente está vendo no departamento de futebol profissional, depois de todas as dificuldades financeiras que o Grêmio está passando, a gente discutir um jogador que custa 15 milhões de euros, vão olhar para a gente e vão dizer o seguinte, cara, que mundo vocês estão? Vocês vivem aonde? E essa é a realidade. Nos encontramos às 21 horas no Papo de Gremista para Gremista, especialíssimo hoje, tá?
especialíssimo diante de tudo que a gente está vendo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.